Obrigado aos colegas que estão deixando o plenário. Eu agradeço a presença de todos os senhores. E, se Deus quiser, desejamos nos encontrar breve em tribunais do júri. Parabéns pela palestra. Eu também sou mineiro, eu sou da cidade de Frutal, próximo de Conquista. Viajei 500 quilômetros para ouvir sua palestra. Com relação à escolha do critério dos jurados, sexo, idade e cor, como o senhor vê que isso possa eventualmente influenciar na escolha dos jurados? Influencia-se muito. Sexo, cor, e idade e também raça. Religião. A questão da religião, talvez você não tenha acesso a essa informação. Sim, porque... sim. Por isso que eu optei para pegar na mão, cumprimentá-los pela manhã, porque eles não estão sabendo que eu estou os testando. Percebeu? Aqueles que não vão aparentemente com a admissibilidade da defesa, não admito defesa, ou seja, acho que o acusado tem que ser condenado, então ele já te dá ali a mão mole, sabendo que você é o defensor. Então, seria um dos métodos eficientes, no meu ver, de excluir este jurado que não vá com a fisionomia da defesa, ou seja, não admite a defesa. Entendeu? Entendeu? Deus me livre, eu não gosto de mulher. Pelo amor de Deus, não é que eu sou de Campinas, não. Eu sou de Conquista, mas... Mulher é terrível. Mulher é terrível, terrível. E principalmente quando é mulher que mata homem. Bota 7 mulheres lá. 7-0. É impressionante. É porque o homem está em extinção. Desculpa, respondi a tua pergunta em brincadeira, mas... É tomar muito cuidado se possível, mesclar masculino e feminino, entendeu? Não importa que a pessoa, o jurado tenha, ele seja analfabeto ou não, porque o fator de ser, inclusive a tese do meu mestrado, eu entendo que o analfabeto pode ser jurado, por que não? Ele pode até ter um bom senso em saber julgar. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Só um momentinho, por favor. O colega levantou primeiro. Senhor advogado, porque hoje não se defende mais a legítima defesa da honra, né? Essa tese me parece que está condenada. Se o advogado mudar isso e falar em legítima defesa da dignidade, essa tese poderia ser aceita pela... Sem sombra de dúvidas. Mas como Sem sombra de dúvidas. Porque, veja bem, a honra atingida, eu entendo, que não é a do acusado, e sim a honra atingida é dela, ou dele, sei lá. Ou seja, da vítima. Tá certo? A desonrada, na verdade, não é o quem ataca, e sim aquele que sofreu as consequências. Exato. Pelo ataque. Então, da dignidade, sim. Então muda um pouquinho e continua na mesma. Tá certo? Só mudou a palavra. Mas, ou seja, a defesa deu um jeito de dar aí uma volta cortando o caminho. Tá certo? Tá certo. Mas como funcionaria no caso? Porque não é uma tese conhecida, né? O juiz poderia dizer que essa tese é uma tese que... Não, o juiz não pode dizer o que o defensor sustentando com base, ele tem que quesitar, sob pena de anular o tribunal. E a formulação dos quesitos? Normais. Legítima defesa disso. Então isso pode? Sim, isso pode sem sombra de dúvida. O senhor tem algum exemplo dessa tese, não? Ainda não ocorreu nesses 230 júris comigo. Ainda não. Mas eu tenho conhecimento de colegas que já fizeram, inclusive com orientação nossa, e ele teve sucesso. Doutor, deixa eu fazer a segunda pergunta para o senhor. O senhor deu um exemplo aí a respeito de fazer a parte. Eu tive um caso recentemente aqui no primeiro tribunal do júri, coisa de um mês e meio atrás. Eu estava defendendo uma pessoa em que são 5 acusados. Já tinha havido 3 julgamentos. Um foi condenado, 2 foi absolvido. No momento que o promotor fazia essa acusação, ele insistia muito em dizer, porque um dos réus, o processo foi desmembrado. Um dos réus foi julgado em Sorocaba. Ele insistia em dizer
que um dos réus que foi absolvido porque o corpo de sentença foi ameaçado, sofreu ameaças lá naquela cidade, porque era uma cidade pequena. E o segundo que foi absolvido com esse mesmo promotor de justiça, ele mesmo dizendo que o segundo foi absolvido com ele, e ele citou que esse segundo só foi absolvido porque havia uma testemunha de acusação, que a testemunha, no momento que estava prestando depoimento, ela mudou de versão. Ela mudou totalmente a versão do que ela havia falado lá na polícia e, consequentemente, no juízo, né? Então, eu comecei... Excelência, uma parte, por favor. Vossa Excelência disse que aquele júri lá em Sorocaba, o réu lá foi absolvido porque o corpo de sentença foi ameaçado. Qual o fundamento, Vossa Excelência, da absolvição desse réu? Eu fiquei cobrando. Eu fiquei, Excelência, é sério, a defesa precisa dessa resposta. É um fundamento, eu preciso dessa resposta. Aí ele inventou essa história, doutor, e ele inventou de uma forma que não foi muito firme. E aí eu comecei a carregar realmente em cima e disse para os jurados, senhores jurados, não, infelizmente o promotor de justiça foi infeliz, porque ninguém pode acreditar, ninguém em sã consciência pode acreditar que por uma questão do promotor de justiça tratar uma testemunha dessa ou daquela forma, por essa questão, os jurados vai se colocar contra ele e absolver o réu. E com esse argumento, porque realmente era um processo complexo, com esse argumento eu consegui absolver o réu 4-3, doutor. Estou contra os apartes, mas nesse caso eu tenho consciência, eu só consegui absolver o meu cliente porque eu peguei esse gancho do promotor. Tanto é que, logo que eu indaguei, que eu levantei o problema, ele não teve argumentos exatamente para dizer. Ele precisou de um tempo para ele pensar, para ele formar um raciocínio, e eu fiquei cobrando várias vezes para que depois ele respondesse. No seu entendimento, eu escrevi até aqui a barbaridade. Primeiro, porque se ele começa a atacar alguém, não lhe é crível, justo, exatamente, e nem outorga a ele, não outorga a ele atacar ninguém. Ele tem que fazer a acusação que lhe é devida e só até logo. Veja bem, o fato do aparte que o senhor insistiu, o senhor poderia ter tomado dois caminhos. Este que o senhor insistiu, e se o senhor insistiu e como insistiu, é porque o senhor sabia que o senhor ia ter vantagem, que ele não tinha saída. Exatamente. Tá certo? Ele demonstrou isso, ficou claro. E foi isto que ocorreu. Isso. Tá? Então é isto que a defesa deve observar. O outro caminho seria, quando ocorre isto, minar a acusação dele através da sua defesa. Tá certo? Por exemplo, eu tive uma oportunidade, uma ocasião, em que um promotor usou um método esdrúxulo, absurdo, em dizendo o seguinte: olha, eu fiz um júri com esse advogado aí, tal época, aqui nessa cidade, meu primeiro júri, e naquela ocasião eu pedi absolvição daquele réu por insuficiência de provas. E eu não sou mentiroso, e esse advogado aqui, ele foi o que fez aquele júri comigo, e ele é minha testemunha de que eu não sou mentiroso. E tudo que for dito hoje aqui, se for dito o contrário do que eu disser, é mentira. Ou seja, além de ser testemunha dele, de que ele não é mentiroso, eu sou. E aí? Sai dessa. Percebeu? Acho que ficou um pouquinho pior do que o que fizeram com o senhor. Exatamente. Aí o juiz falou para mim: o senhor quer que eu suspenda o plenário e tal? Tudo bem. Eu deveria ser testemunha, concordar em ser testemunha dele ou não? Sim, eu tinha que ser testemunha dele. Ele já afirmou para os jurados que eu seria testemunha dele, então eu não posso dizer que não. Então eu sou testemunha dele, sim. Só não sou testemunha, não posso afirmar se aquele júri era o primeiro dele naquela ocasião, mas o primeiro que ele fez comigo, ele pediu absolvição. E eu sou testemunha de que ele não é mentiroso, ele realmente pediu absolvição lá. Como hoje ele está pedindo a condenação aqui. Só que eu gostaria de dizer uma coisa aos senhores, seus jurados. Entre ele ser mentiroso ou não ser mentiroso, tem um outro lado, um vale aqui, um buraco muito grande aqui, e dois barrancos, dois lados. Aqui ele é uma pessoa que não mente, fez um júri comigo, sou testemunha dele.
O outro é que ele é incompetente. A incompetência dele é tamanha que naquela ocasião ele devia ter sustentado a condenação ou, no mínimo, ter levantado da sua cadeira, do seu gabinete e produzido a prova se aquela pessoa era culpada ou inocente. Ele, por insuficiência de provas, por covardia ou sei lá, não levantou da sua cadeira e aquela pessoa que tinha uma FA enorme, tinha matado 14 pessoas, inclusive uma criancinha, ele pediu a absolvição dela e hoje pede a condenação desse pobre infeliz. E aí? Perfeito. Tá certo. Certo? Tá certo. Então pode esperar Isso ou ocorre. pode insistir. Doutor, Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo dom da oratória. Muito obrigado. A minha pergunta é a seguinte: eu fui assistente de plenário em uma ocasião e o juiz, depois que terminou tudo, ele conduziu os jurados. Isso é normal? Repugnante. Mas é o que aconteceu. É repugnante. E vira e mexe acontece isso, né? Vira e mexe, os senhores juízes acham que podem fazer isto. E às vezes fazem. Tá certo? Se você mandar consignar em ata, ele não vai consignar. Lógico. Porque ele está conduzindo. Eu tive um caso dessa natureza, e comigo, em Itapuranga, Goiás. Conhece lá? Eu fui pescar lá. Ainda bem que foi só pescado, doutor. Porque, segundo o Lazinho, é um investigador que tem em Campinas, famoso, etc. Uns dias antes de viajar para Itapuranga, ele falou assim, Itapuranga é a cidade que... Desculpa, se aqui tem alguém de Itapuranga, não sou eu que estou falando. Foi o Lazinho que disse que é a cidade que mais tem pistoleiro e mandou eu procurar um pistoleiro lá, para que eu tivesse segurança. Olha que absurdo. E eu procurei por essa pessoa, pelo sargento lá. O sargento, quando olhou, eu falei o nome, o sargento abriu 2 olhos desse tamanho e falou, o senhor conhece ele? Eu falei, não conheço, mas existe e tal. Então, a magistrada conduziu também. Tá certo? Conduziu. E o que ela fez pior? Um mês antes de fazer o tribunal do júri, ela levou o acusado, que estava preso e está ainda preso numa das penitenciárias de Goiânia, para 170 quilômetros de Goiânia, até Itapuranga, e lá ela deu para ele, numa sala onde estava ela, um dos advogados, e a mãe do acusado, fez-se uma reunião e disse, olha, eu quero que você no tribunal do júri proceda assim, assim, assim. Olha, Coca-Cola, você prefere Coca-Cola, bolo, o que você quer, tal, tal, tal. Não, tá. Infelizmente era aniversário de alguém, não sei de quem, não posso dizer de quem, que eu estaria fazendo uma injustiça, mas era aniversário de alguém. Ele participou desta festinha. Eu fui conversar com ele de novo, antes do júri. Ele falou assim, você acha que eu vou acreditar no senhor e deixar de acreditar na juíza? Que diz que vai me ajudar? Ela ajudou sim. 19 anos, 11 meses e 29 dias para não dar novo júri. Então dê uma multa, então, para te ajudar. Ajudou não dando a multa. Mas estou satisfeito, obrigado, tá? Certo? Tá certo. E eu fui assistir um tribunal a título didático. E aconteceu uma seguinte situação. Ele foi condenado, já estava preso. E na tribuna, no tribunal, ele foi apresentado as testemunhas e ninguém afirmou ter visto ele ser o autor do crime, era um homicídio. E, no caso, o promotor de justiça, ele afirmava que, através dos inquéritos, ele estaria sendo condenado, porque seria prova suficiente. O que o defensor, que é meu professor também, ele bateu em cima... Não entrega o professor. Não, pode cassear. Ele bateu em cima que o inquérito policial, ele, na verdade, ele não seria uma prova, ele é um meio de prova. E o promotor insistia em dizer que o inquérito seria uma prova. Eu queria ver qual a posição do senhor em relação a isso. É prova, é meio de prova? A minha posição é a seguinte. Em primeiro, quando não lhe serve, jogo fora.
E quando me serve, eu aproveito tudo. É isso que a acusação faz. Tá certo? Não, esquece código. Código não vale nada. Não. Mesmo porque no Rio Grande do Sul, teve, não sei se é o promotor, se é, me parece que é o advogado, ele falou assim: doutor, eu estou montado no código. Aí o outro virou assim, o desafeto virou assim: doutor, toma muito cuidado, porque o senhor não sabe em quem o senhor está montando, pode se dar mal. Tá certo? Essa é a realidade mesmo. Quando a acusação, ela, via de regra, ela dispensa toda a prova colhida na fase extrajudicial. Ou seja, naquela fase extrajudicial, todo aquele conjunto de documentos, de notícias, crimes, não passa de notícia crime quando não lhe é interessante. Mas quando ele só aquilo tem, ele quer transformar em provas. Percebeu? É muito relativo. É muito relativo. Ou seja, o que tem de entendimento é que o que é colhido naquela fase há de ser provado em juízo ou no tribunal do júri. Tá certo? Utilizar, no caso, então, um meio de prova mais convincente, porque ele está ali a fim de acusar. O defensor, com certeza, para ele isso vai ser relativo. O que ele pode estar discutindo é realmente isso. Mas o promotor, por ele estar utilizando desse método para acusar, ele está certo? Porque se não é uma prova, é um meio de prova, ele teria que ter um pouco mais de firmamento na acusação. Veja bem, o grande problema, lembra do que eu disse aqui com relação ao problema de legalidade de provas? Tá certo? Legalidade de provas. O Ministério Público legaliza as provas. Tá certo? O juiz singular, ele julga as provas, olha as provas no seu aspecto legal. E os jurados observa e julga as provas no seu aspecto moral. E não necessariamente legal. Então, você me perdoa a franqueza. Se o promotor assim o fez, utilizando destes indícios de provas colhidos na fase inquisitorial, o que deveria o defensor fazer? Virar piruleta, tá certo? E provar aos jurados, ou seja, convencer aos jurados de que o promotor não tem provas, não tem condições de sustentar que aqueles indícios sejam provas plausíveis para sustentar a decisão condenatória, e que aquilo seria de responsabilidade da consciência de cada jurado. Tá certo? Tá, mas ele não conseguiu. Você disse que foi condenado. Ele não conseguiu nesse caso porque o rapaz ele já tinha antecedentes. Então, mais uma vez, o promotor de justiça ele fez coisas assim absurdas, porque ele não se ateve ao fato. Ele foi bem mais além. Ele foi ao antepassado dele e convenceu os jurados no psicológico. Veja bem, então o que tem que fazer o defensor? É bloquear tudo aquilo que é sustentado pela acusação. Não pode deixar passar uma vírgula. Percebeu? Ali, naquele momento, não importa se o promotor pega a prova colhida em juízo, a colhida lá na fase inquisitorial, etc, etc. Ele tem que curvar a acusação. Ele tem que ser convincente para os jurados, para o corpo de jurados, e dizer: eu estou com a verdade e não a acusação. Por isto, às vezes, nestas situações, é que se faz uma injustiça. Nesse caso, na realidade, assim, o promotor ele não teve meios para provar o que estava acontecendo, e eu tenho certeza, assim, pelo que eu acompanhei, os jurados eles condenaram 4-3. Obrigado, doutor. Simplesmente porque ele alegou fatos anteriores ao que aconteceu ali. Então, E é por essa razão, colega, é por essa razão que nós estamos aqui tentando alertar-nos a todos para estes tipos de problemas que nós deparamos no dia a dia. Tá certo? Fala. Mas gostaria de aproveitar e parabenizar a OAB
por ter sido tão eficaz, tão esperta. Eu assisti outra palestra de Vossa Senhoria e por trazê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns ao AB e que ela seja esperta, continue esperta para trazê-lo novamente. Obrigado. Mas, doutor, se puder fazer alguma digressão sobre a lista geral dos jurados, a lista anual, 500, todos, ou pelo menos 97, 99%, estudantes de direito. Se Vossa Senhoria puder fazer alguma digressão nesse sentido, por favor. É tão somente isso e muito obrigado. Doutor, na verdade, para mim, o fato de ter no júri um analfabeto ou um bacharel é indiferente. Porque, sem sombra de dúvidas, que o bacharel requer um pouco mais de essência do defensor e do acusador. Mas, veja o senhor, o fato de estar, fazer parte do plenário, estudantes ou bacharéis, ou qualquer pessoa da sociedade, para nós, é um tanto quanto indiferente. Não, mas aí, doutor, eu acho que aí como diz o Pimenta Bueno, a sociedade não estaria efetivamente participando e levando a justiça ou a educação no meio social. Entendeu? Então, eu acho que o aspecto do Tribunal do Júri, a essência dele é exatamente esta, é de levar ao seio social as decisões, a cultura, todo o mecanismo de participação na justiça e levar ao seio social como educação. Então eu acho que eu não concordaria apenas e somente vindo, ou seja, direcionando para estudantes de direito. Nesse sentido, não. Mas sim, eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que os estudantes de direito deveriam ter uma chance maior, uma oportunidade maior de participar através de serem convocados para o corpo de jurados. Boa noite, doutor. Oi, boa noite. Eu queria saber, doutor, a sua opinião a respeito de atuar na defesa com 2 advogados, se é melhor, o que o senhor acha, o que o senhor aconselha? Na defesa, a atuação de 2 advogados, porque aí dividindo algumas coisas, algumas tarefas. Ainda bem que você não perguntou o restante, né? Dividir os honorários. Acaba dividindo, né? Não, para com isso. Veja bem, eu quando comecei a advogar, eu não tive esta oportunidade de terem nos proporcionado este aprendizado como auxiliar. Infelizmente, eu tive que iniciar a nossa militância com a cara e coragem, sem saber o que ali estava fazendo. Eu sempre procuro auxiliar o colega, ou seja, quando o colega deseja participar do Tribunal do Júri, deseja iniciar a sua carreira no Tribunal do Júri, eu dou sempre a oportunidade que não tive. E nestas oportunidades eu sempre peço a ele que comece falando, e posso te dar um exemplo de um Dr. José Augusto Gabriel, meu concunhado, pediu que queria, ele é trabalhista, pediu para fazer um Tribunal do Júri. Estou te citando porque é meu cunhado, posso dizer, ele vai achar ruim comigo pelo que eu estou dizendo aqui. Ele estudou o processo a noite inteirinha, um crime bárbaro e tal, etc. Nós íamos fazer os dois o Tribunal do Júri. Chegou no dia pela manhã, iniciando o júri e tal, a hora que iniciou a fala do Ministério Público, ele pediu a absolvição. Aí ele virou para mim assim, eu não tinha estudado isso. Percebeu? Então, veja bem, o fato de estar em 2 tem que se falar a mesma língua. Tem que ser uniforme a defesa. Não pode ser conflitante. E quando há o conflito, eu os conserto.
Tá certo? Por isso eu procuro falar um pouco, não é que eu quero me aparecer, pelo amor de Deus, não é nada disso, eu acho que em razão, no pouquinho da experiência, eu peço em público ali, em frente aos jurados, permissão ao colega, mostro o equívoco que ele praticou e o conserto. Com a autorização dele ou não. Tem que consertar. Não é verdade? Porque eu não posso deixar que aquilo traga prejuízo para a defesa. Mas, normalmente, eu vejo com bons olhos sempre que o colega que deseja iniciar, inicie com outro colega mais experiente e tal. Eu acho isso plausível. Respondi? Sim. Doutor, e parece que também tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados querendo excluir o direito do indiciado, do acusado, de escolher o seu defensor em alguns crimes. Não sei se o senhor já deve estar... Já vi alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que isso não passa e seria aberrante se passar, né? Porque já tem tão pouco, o Estado já impõe a sua condição de Estado, de força e etc., tirar mais isto que tem o acusado. E outra, por que mexer com isso? Qual a relevância? Quer dizer, está cheio de acusados aí que não têm condições de pagar advogados e tal, etc. Por isso que eu tenho esse número alto de júris. Por quê? Porque fiz muitos dativos para ter experiências, etc. Não é verdade? Então, dizer que ele não tenha... Já ocorreu, inclusive, comigo. Eu era amigo da vítima, eu fui advogado da vítima. O caso do Celso, lembra? Investigador lá. Morreu numa diligência, etc. Aí o bandido me nomearam no dia. O júri era amanhã cedo e me nomearam hoje, 7 horas da noite. Tamanho de processo. Quando vi aquele processo, eu abri a primeira folha aqui, vi que era o Wilson, a vítima. Eu fechei, não li mais. Falei para ele no dia seguinte, olha, eu não vou ser seu advogado porque eu fui advogado da vítima. Eu sou amigo da vítima que morreu, parei para lá e tal. Não, então o senhor não pode ser. Tá bom, então como é que nós vamos fazer? Olha que o juiz falar que teu advogado me nomeou, tal, você fala que não confia em mim, pronto. Tá certo? Tá certo. A hora que eu viro as costas, que eu saio da celinha dele ali, ele chama o policial. Qual é o nome desse advogado? Falaram para ele o nome meu. Ele falou, não, eu quero o senhor mesmo. Doutor, meu nome é Leôncio, eu sou do Vale do Ribeira. Então, tá. Vou fazer 2 perguntas, juro que não vou reperguntar. Imagina. Como a gente pode fazer uma contrariedade ao libelo sem abrir guarda, sem já levantar a poeira das nossas teses futuras? E qual o melhor momento processual de pedir reconstituição quando se achar que deve? Nunca. Nunca. Da segunda, nunca. Na minha ótica de defensor, nunca pedir reconstituição. Mesmo porque, doutor, por mais que entender que essa reconstituição seja favorável, ela vai esclarecer fato. Esclarecendo fato não nos interessa, porque nós vivemos da dúvida. Correto? Nunca. Nem isso para nós interessa? Não. Nós vivemos de dúvida. Nem reconstituiu o que aconteceu. Afirmando que aconteceu, que o seu cliente participou daquilo. Não é verdade? Então, no meu ver, não procede. Agora, com relação à contrariedade libelo, acostuma-se em dizer tudo sem dizer nada. Não. Claro e objetivo. Diz tudo sem dizer nada e objetivo. Só isso. E aí? Esse é o segredo. Não é verdade? Você vai dizer, contrario, tal, arrola as testemunhas, até logo. Sem dar as teses que você vai sustentar no plenário. A essência não são as teses, os tops, os principais, o núcleo não são as teses, não dá as teses. Tá certo? Estas teses guarda-os e sustenta no plenário. Entendeu? A essência, quero crer que esteja aí.
Vocês não estão sendo light, hein, colegas? Hã? Boa noite, meu nome é Cícero. Boa noite, Cícero. Eu gostaria de saber assim, quando chega um cliente no seu escritório e diz, olha, eu cometi o crime. Ah, mas nunca chega. Pode ter certeza disso. Não? Não. Sempre negam? Hein? Sempre negam? Não chegam até lá. Outros já pegaram antes. Ah, então. Então, mas quando o senhor toma consciência de que aquele indivíduo cometeu mesmo o crime, mas, no entanto, ele não quer ser punido pelo crime que ele cometeu. Então, eu gostaria de saber qual a sua postura, né? Se o senhor negaria... Não, a minha postura continua sempre de defensor. Entendeu? Sempre de defensor. Até porque o réu, ele não tem a obrigação de se auto-acusar, e o advogado o representa, né? Isso. Representa a sua defesa. Veja bem. Eu entendi o que o senhor me colocou, tá certo? Veja bem. Se alguém comete um homicídio, por exemplo, e por uma razão ou outra, no seu escritório ou não, ele vai ter o primeiro contato contigo. O grande problema é quando tem o segundo contato, ou o terceiro ou quarto, que a vaca já foi pro brejo. Aí você tem que consertar o que fizeram de coisa errada para reestruturar e seguir uma linha, sempre aquela linha de postura, de teses de defesa, que ela vai ficar dentro do interrogatório do acusado e que o promotor não o perceba. É estranho, né? Mas ele não perceba. Nem todos ele perceba. Ele vai perceber. Ele pode perceber uma ou duas, mas não percebe. E falar, mas que ele não vai por essa, não vai por aquela. Então ele fica vendido. Ele não sabe qual é a tese que o defensor vai utilizar lá no plenário do júri. Agora, qual que é a postura? O senhor me colocou para saber a minha postura diante de um acusado que tenha consciência de ter cometido um crime e é, na sua consciência, culpado. É isso? Acontece que na minha consciência, eu não tenho consciência como advogado, eu tenho ética. Se eu tiver consciência, aqueles princípios de consciência que o meu avô lá em Conquista me passou para o meu pai, e etc, etc, eu não vou conseguir defendê-lo, eu vou querer condená-lo. Então, entendo que o advogado não tem esta consciência, ele tem ética. Basta. No nosso entendimento, basta. Por quê? Porque se eu tiver ética, eu vou cumprir o que diz a lei. Eu vou até onde a lei diz que eu possa ir. Eu não vou ultrapassar aqueles limites que a lei diz que eu possa ir. Tá certo? Então, eu faria o seguinte, você cometi o crime assim, 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 assim. Te dar um exemplo. Nós fizemos um tribunal do júri onde a pessoa começou a matar a vítima a 1h da tarde. Marrou, amordaçou, começou a jogar água, começou a dar choque na sola do pé até a cabeça. Enfim, vamos encurtar. 5h da tarde, cortou a orelha, fez do feijão. 19h30, começou a cortar o pescoço. Aí o juiz perguntou para ele, e a vítima já tinha morrido? Ele falou assim, eu acho que não, excelência. Eu sei que naquele momento que eu comecei a cortar o pescoço com um serrote, ela estremilicou e morreu. Percebeu? Então é uma pessoa extremamente consciente de que ela é culpada. Tá. E aí a defesa deve se influenciar por esta mentira que ele disse para o juiz? Lógico que não. Sabe por que não? Porque tinha 5 pastores ali que tinham negociado um terreno no reino dos céus com ele para que ele confessasse e assumisse a paternidade do homicídio no lugar dos pastores. Só que eu não posso mais passar no meio da praça lá. Obrigado. Tá certo? Respondi a tua pergunta? Onde o cliente ele alega inocência e as testemunhas presenciaram o fato e viram e falam que foi ele. Obrigado. Com relação a isso, eu vou convidar o doutor Pedro para fazer, que ele tem um caso recente. Estamos conosco, né, doutor Pedro? Tudo indica que ele que matou a moça, que era sua namorada. Ele nega peremptoriamente de que ele não tenha feito isto. Mas se você perguntar para ele com que roupa você estava naquele dia que foi rasgada pela vítima tentando se safar da sua violência. O senhor fala aquela blusa vermelha?
Percebeu? Não é? Se entregou. Então não é o fato de confessar abertamente que ele estaria confessando. Negativamente também confessa. Ou seja, dando à justiça uma confissão negativa, está confessando do mesmo jeito. Por exemplo, doutor Pedro, qual é o carro? O carro da vítima desapareceu. Cadê o carro da vítima? Qual é o carro, sei lá? Não. Perguntamos para ele. E o carro da vítima? Ele pergunta, que carro? Não é isso? Então ele é um autor do homicídio. Tudo leva a crer que ele é autor do homicídio. Você entendeu? Ele vai ser indiciado, processado, mesmo negando que não seja o autor. Seria burrice dele, ou seja, se ele fosse mais esperto, diria, ó, doutor, eu realmente sou o autor do homicídio, aconteceu isso, tal. Aí pinta ela de uma outra forma, a vítima lá de uma outra forma, violenta, tal, e arruma algumas teses. Nesta situação, só existe uma possível tese, que é a negativa de autoria, com uma série de outras. Por exemplo, foi indagado a esta pessoa aonde ele jogou o corpo, ou seja, desovou o corpo da vítima, ocultação de cadáver. Eu esperava que ele não conhecesse o local e falou assim, não, mas lá eu frequento uma igreja lá e tal, há muito tempo. Que é lá no meio do mato. O senhor entendeu? Então, confessou o homicídio. Como o advogado tem que proceder nesse... Faz que não entendeu, Não, entendeu sim, porque se não entendeu, você não recebe. É isso aí, porque... Você entendeu? Você tem que entender sim, você não recebe. No caso, por exemplo, ele cria até um álibi, né? E ele não justifica o trabalho, né? Não fui eu que matei. Não, justifica sim. Veja bem, a postura do advogado é sempre, deva ser sempre, imagina, a postura do advogado deve ser sempre libada, sempre retilínea. Não se deixa influenciar por A, B ou C, ou por influências de quem quer que seja, de pressões, etc. Seja retilínea. Faça com que o teu cliente, se ele não deseja aceitar a orientação, não deseja aceitar que ele seja o autor do homicídio, você faça com que ele, pelo menos, admita determinadas teses, sem que ele saiba, tá certo? A ele as incute como verdadeira, naquela situação que ele não admite ser verdadeira, ele passa a ter uma verdade dele, do qual você encaixou ali as teses de defesa, que vai até o tribunal do júri e você vai ter sucesso e possivelmente até absolvê-lo daquela desgraça que ele praticou. Devido ao adiantar da hora, vamos só para a última pergunta aqui da colega. Doutor, o senhor falou sobre ética, né? A gente sabe que a gente não, principalmente na área penal, o código nos proíbe a captação de clientela, etc. Então, eu gostaria de saber, como criminalista, como que acontece o primeiro contato com o cliente? Porque o cliente vai até o escritório do doutor, como que funciona, tirando, porque nós, no caso de um profissional liberal que não atua em escritório e que não atua para o Estado, como que começa, né, uma pessoa que gosta da área criminal, que quer trabalhar com o júri, como que começa, como que ela capta, porque a captação não pode existir, mas como que ela começa a ter clientes? Eu gostaria de saber como que começou para o senhor e qual a dica que o senhor poderia dar com relação a isso. Isso eu não posso dar. Não? Não. Percebeu? Desculpa, doutor. Eu achei que você não ia fazer isso comigo. É assim que eu faço em todas as delegacias. Eu creio que o senhor não precisa fazer o que eu estou fazendo aqui. Sem forçar muito. É lógico, doutor, aqui. Lógico que isso não é brincadeira, isso é sério. É para chorar. Por isso que a senhora me fez chorar. Doutora,
eu tenho aí 20 anos de carreira, não tenho tradição na advocacia, todas as portas, doutor Pedro me acompanha já há uns 15 anos, doutor Pedro, todas as portas estavam fechadas, tivemos que abri-las. Não me diria a senhora, não me vergonho de ter sido e sou, acredito ainda, que seja advogado de porta de cadeia. Eu as bati enquanto estavam fechadas. Hoje, posso dizer para a senhora, como disse agora há pouco para um colega, que o pessoal vai até o meu escritório, vão até o meu escritório, já por ter passado por um ou dois advogados. Mas eu já fiz aquilo que aquele primeiro advogado está fazendo, até chegar em mim. Tá certo? O que eu posso dizer para a senhora? Não desistir nunca. E um outro detalhe, sempre com dignidade, sem baixar nível. Não há necessidade disto. Se perdeu este cliente, vai vir outro. E um cliente vai indicar o outro. O mais importante, doutora, por exemplo, posso aqui até estar falando besteira, mas eu aprendi em 1984 com uma autoridade policial, um delegado, disse o seguinte para mim: não briga com a sua fonte. Qual é a sua fonte? A polícia. Não brigue com a polícia. Se a polícia fizer errado os seus trabalhos, deixa que faça errado, e você, percebendo que está errado, é aí que você vai ter o sucesso e tirar. Se você brigar para que conserte, vai consertar, e você não vai ter sucesso depois e tirar o seu cliente. O que interessa para você não é ganhar os seus honorários e tirar o seu cliente? Então, tenha aquilo como fonte. Doutor Valdinei, gostaria de parabenizá-lo não pela palestra, mas uma troca de experiência, uma aula. Agradecer o senhor ter vindo de Campinas até aqui, nos prestigiar. A Ordem dos Advogados, através de seu presidente Luiz Flávio Borges Dulce, agradece a presença do senhor, a presença de todos. Uma boa noite, um bom retorno à casa. Encerrada a palestra. Muito obrigado, senhores. Eu que me sinto honrado com a presença de todos os senhores.